Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais curtas e, olha, talvez uma das mais impactantes já contadas. É uma história sobre começos que parecem insignificantes, mas que guardam um potencial que desafia toda a lógica. Essa é a parábola do grão de mostarda e ela tem o poder de mudar o jeito que a gente enxerga o crescimento e o valor das pequenas coisas. Mas antes de entrar de cabeça na história, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Quando imaginamos algo grande, um sucesso, um movimento que muda tudo, a gente logo pensa num começo explosivo, né? Quase como um Big Bang. Mas será que é assim mesmo que as coisas que realmente importam começam? E é aqui que a gente encontra um choque de realidade. De um lado está a nossa ânsia, a nossa expectativa por resultados grandiosos e imediatos, do outro a verdade que essa parábola joga na nossa cara. A força real está nos começos humildes, naqueles começos quase invisíveis. Vamos entender como isso funciona. Então, tudo começa com uma semente. Mas veja bem, não é uma semente qualquer. A escolha de Jesus por essa imagem específica, ela foi muito intencional. A história começa exatamente assim. Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Hoje, para a gente, isso pode não parecer grande coisa, mas para quem estava ouvindo naquela época, essa imagem era de uma força tremenda. E aqui vai um detalhe que é crucial para a gente entender tudo. Jesus não estava dando uma aula de biologia, tá? Claro que existem sementes tecnicamente menores. O ponto aqui, na cultura daquele tempo, a expressão pequeno como um grão de mostarda era um ditado popular. Era a forma que eles tinham de falar sobre a menor coisa que se podia imaginar. O foco dele não era a precisão científica, mas sim o contraste absurdo entre o começo e o fim. E esse contraste, sabe? Ele espelhava perfeitamente o início do próprio movimento de Jesus. Vamos pensar um pouco? Não começou com um exército poderoso, nem com a elite religiosa de Jerusalém. Começou com um carpinteiro de uma cidadezinha desconhecida, um grupo de pescadores, gente comum, com uma mensagem que, para os poderosos da época, parecia pura fraqueza. Aos olhos do mundo, era algo completamente insignificante. Só que a parábola não para na pequenez da semente, de jeito nenhum. O que acontece depois é onde a mágica, a grande surpresa, realmente acontece. Vamos ver essa transformação de perto. O texto continua dizendo que, uma vez que essa sementinha é plantada, ela brota e se transforma numa planta enorme. Não uma árvore gigante como um cedro do Líbano, mas um arbusto muito robusto, o maior de toda a horta. A transformação é totalmente desproporcional ao seu início. E aí, bem nesse ponto, Jesus adiciona um detalhe que muda tudo. A planta cresce tanto que seus galhos se tornam um lar, um abrigo para as aves do céu. Isso pode soar só como uma imagem poética, mas para quem ouvia Jesus, aquilo era um símbolo carregado de significado. Essa imagem de uma árvore imensa com pássaros em seus galhos era, na verdade, um código bem conhecido do Antigo Testamento. Em profecias, como as de Daniel e Ezequiel, essa era a imagem usada para descrever grandes impérios, como a Babilônia, que acolhiam e protegiam diversas nações. O que Jesus está dizendo, de forma sutil, mas poderosa, é que este reino, que começa tão pequeno, um dia vai se tornar um abrigo universal para gente de todo canto. Então tá, qual é a grande lição disso tudo? O que a gente tira dessa história é que essa pequena parábola revela um princípio fundamental, uma regra de ouro de como o reino de Deus funciona no mundo. A gente pode resumir em 3 ideias centrais. Primeiro, humildade. O ponto de partida de Deus é, de propósito, aquilo que o mundo olha e despreza como pequeno ou fraco. Segundo, certeza. O crescimento não é uma possibilidade, é uma garantia, porque não depende do tamanho da semente, mas do poder de Deus que a plantou. E terceiro, universalidade. O destino final dessa semente é se tornar um lugar de acolhimento para todos, sem exceção. E tudo isso nos leva para a prática. O que essa história de 2000 anos atrás tem a dizer para a gente hoje, no meio da nossa correria? Olha, ela bate de frente com a nossa cultura da impaciência. A gente vive num mundo que mede o sucesso pelo tamanho, pela velocidade, pelo impacto que dá para ver na hora. E essa parábola nos convida a virar essa lógica de cabeça para baixo. Vamos pensar numa comunidade pequena, num ato de bondade que ninguém ficou sabendo, numa única pessoa cuja vida foi transformada, ou em qualquer esforço que parece só uma gota no oceano. A nossa tendência imediata é pensar, isso é muito pouco, não vai fazer diferença. A parábola responde, não, isso não é sinal de fracasso, isso é uma semente. E aqui está a grande virada de chave. O foco sai do tamanho do nosso esforço e vai para a fidelidade de Deus. A pergunta importante não é, será que o que eu estou fazendo é grande o suficiente? A pergunta de verdade é, foi Deus quem começou isso?
Porque se a resposta for sim, o crescimento não é só uma possibilidade, é uma certeza. No fim das contas, a parábola do grão de mostarda não é uma lição só sobre ter paciência. É, acima de tudo, uma lição sobre ter confiança. A confiança de que aquilo que começa pequeno nas mãos de Deus, inevitavelmente termina grande pela soberania de Deus. Um crescimento que vai muito, mas muito além do que os nossos olhos conseguem ver ou imaginar.